de Reis, capítulo 7, o versículo 13. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Livro dos Reis, o primeiro livro, capítulo 7. Nós vamos ler 4 versículos. O 13, 14 e o 15 e depois o 21. Diz assim o texto. A minha Bíblia é a King James, ela tem uma tradução um pouco diferente. Enviou o rei Salomão missionários a Tiro, a fim de que trouxessem Hurão. Talvez esteja aí na sua Bíblia, Irão ou Aurão. O verso 14. Era Hurão filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali, e fora seu pai um cidadão de Tiro, que trabalhava com arte em bronze. Hurão era um homem sábio, talentoso e muito experiente, e conseguia realizar todo tipo de trabalho em bronze, e veio ter com o rei Salomão, e realizou todos os projetos que lhe foram designados. O 15. Hurão fundiu 2 grandes colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura, e 5 metros e 40 centímetros de largura, medidas com um fio de 12 côvados. Para encerrar o verso 21. Hurão colocou essas 2 grandes colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava ao lado sul se chamava Jaquim, que significa ele estabelece. A que ficava do lado norte se chamava Boaz, que significa ele é o Todo-Poderoso. E você senta e dá um glória para Jesus nessa noite. Eu estava com a mala arrumada para viajar, para atender as agendas no Paraná. E eu disse para minha esposa, que eu vou dormir mais cedo, tenho que viajar cedo. E eu estava com sono, eu precisava dormir para viajar. E sabe aquele dia que você não consegue dormir? Deus tirou o sono da minha vida naquela noite. Eu falei para minha esposa, nega, eu vou orar um pouco. E por Deus ter tirado o meu sono, pastor Silvano, naquela madrugada, eu fiz alguns cálculos espirituais. Eu falei, eu vou orar. Eu já li tanto livro, já ouvi tantos testemunhos de pessoas que foram orar e viram um clarão no quarto. Quem já ouviu testemunho assim? E Deus faz isso. Quem crê que Deus faz? Faz, que a glória de Deus é magnífica. Já teve gente que recebeu visita de anjo, muita coisa. Eu pensei muita coisa naquela madrugada. Eu orei 1 hora, não apareceu nenhum anjo, não vi nenhum clarão de uma bola de fogo. E resumindo, eu orei umas 2h30 naquela madrugada e me levantei e disse, já que Jesus não me mostrou nada, eu vou ler a Bíblia. Existem, pelo menos, eu vou destacar 4 maneiras de Deus falar com a gente. Primeiro, Deus pode falar num sonho. Quem acredita em sonho? É claro e evidente que existem 3 tipos de sonhos. Existem sonhos que são aflição da carne. Eu posso sonhar pregando num lugar. Eu posso sonhar com o meu ambiente de trabalho. Isso é uma reação lógica da minha carne, isso é normal. Existe um outro tipo de sonho que pode ser uma perturbação maligna. Algum espírito maligno querer perturbar o seu sono. E existe um terceiro tipo de sonho que a Bíblia chama de revelação. Então Deus pode falar num sonho. Deus pode falar quando alguém está cantando, irmãos? Pode? Pode. Tem um hino aí que quando fala a gente se arrepia todinho e recebe aquela mensagem de Deus de forma extraordinária. Eu fui pregar em Cuba o mês passado, fiz uma viagem missionária para Cuba, Haiti, alguns países ali da América Central, e eu não entendo o idioma espanhol, nem tampouco o inglês. A gente sempre, quando vai para os países, prega com intérprete, mas eu consigo sentir uma presença quando aqueles cubanos cantam os hinos sem entender o idioma, mas a gente sente uma alegria, porque tem uma graça de Deus quando alguém canta debaixo da unção de Deus. Então Deus pode falar no louvor, pode. Deus pode falar por meio de profecia. Quem é assembleano e acredita em profecia aqui? Claro, Deus pode falar, com certeza Deus fala. Agora, existe um quarto método que Deus usa para falar a palavra. Eu posso ter um sonho e interpretar. Isso é só uma interpretação humana e não acontecer nada. Isso pode acontecer. Eu posso ouvir um louvor para Deus e interpretar que Deus está falando comigo. E pode ser só emoção, é normal acontecer.
Um profeta pode se equivocar, pode. Eu conheci uma irmã muito crente, mulher de Deus. Eu digo porque conheci o testemunho dela. Se aquela mulher entregasse uma profecia que você ia achar dinheiro, quando saísse do culto, você achava. Deus usava muito ela. Porém, um dia ela chegou numa casa de um casal, ela contou pra gente. E aquele casal contou uma história. E geralmente quando a gente conhece um profeta que Deus usa, a gente quer contar umas coisas para eles ou quer que Deus use. Isso acontece muito. E ela foi visitar aquele casal bem aflito, bem atribulado. E ela, na qualidade de serva de Deus, profeta preparada para Deus usar. Só que naquele dia Deus não usou ela em nada. Aí ela mesma entregou a mensagem. Ela disse para o casal, faça assim, assim, assim. E saiu feliz da vida, cantando no caminho de casa. E quando ela andou uns certos quilômetros, Deus disse, volte lá e diga tudo aquilo que você disse e desmanche porque eu não mandei. E ela foi humilde o suficiente para ir lá e pedir desculpa para o casal e dizer, foi a minha aflição, Deus não me revelou nada e eu senti vontade de falar. E era uma grande mulher de Deus. Então, um profeta pode se enganar. A gente pode ter um sonho equivocado, um louvor equivocado. Agora, quando Deus fala aqui, quando Deus fala com a palavra, Deus nunca se enganou. Eu gosto da Bíblia porque quando Deus fala, usando um texto da Bíblia, aí ninguém vai se equivocar, porque fiel é o Deus da palavra. Quantos creem na palavra? E naquela madrugada, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li esse texto. Esse texto com esse personagem chamado Hurão. Algumas Bíblias chamam Irão, outra Aurão. Mas eu descobri que o texto original do hebraico, realmente a palavra dele é Hurão. Quem é Hurão? O texto descreve quem é esse moço. Filho de um homem que trabalhava com bronze, com cobre, com metais. E aquele homem ensinou para o seu filho a sua arte, a sua profissão. Hoje, pastor Silvano, não se usa mais o filho querer seguir a profissão do pai. Mas eu conheci muitos filhos, exemplo, tem um vizinho nosso que já dorme no Senhor, lá no Nordeste, que todos os filhos dele aprenderam a arte de pedreiro, porque aquele homem era pedreiro e os filhos aprenderam. Era normal que o filho seguisse a profissão do pai, só que hoje existe uma variedade maior de oportunidade e quase nenhum dos filhos segue a profissão do pai. É muito difícil isso acontecer. Esse moço chamado Hurão, ele aprende o ofício do seu pai. E ele está ajudando o seu pai na empresa do pai. As coisas estão acontecendo dentro da sua maior normalidade, porque o trabalhador, para ele, se ele trabalhar e tiver o que comer e não está devendo a ninguém, para ele já é uma alegria. Ele descansa a sua alma, porque ele, estando bem com Deus, com a família e com a sociedade, para ele é uma alegria. Era mais ou menos isso que acontecia na casa de Hurão. Porém, nenhum de nós que estamos aqui nessa noite temos o poder de prevermos mudanças catastróficas e caóticas na vida da gente sem a gente estar esperando. Existem situações que nos pegam de surpresa, como diz um certo comentarista, conversas que não estávamos preparados para ter, situações que não esperávamos que acontecesse, mas pode acontecer. Coisas boas também acontecem sem a gente estar esperando. E um dia, quando menos, esse moço chamado Hurão espera, o seu pai faleceu. A sua referência familiar, aquele homem que era a sua referência como pai, como profissional, como amigo, é levado para a eternidade. E quem já passou por um luto de perder alguém, sabe como é difícil, principalmente os primeiros momentos. Eu, pastor Silvano, estou há uns 33 anos no ministério, já fiz muito culto fúnebre, mas o mais difícil que eu fiz foi o do meu pai. Até porque eu sou do sertão, do Nordeste, e meu pai me acordava 4 horas da manhã, a gente dormia de rede, batendo assim no punho da rede. Meu filho, bora para o cercado tirar o leite da vaca. E eu me apegava muito ao meu pai. E eu senti muita falta dele, porque foi um homem que nos ensinou as coisas boas da vida. E coisas que ele me ensinou que a gente traz para a vida até hoje. Então esse moço chamado Hurão, ele perde a sua referência. Ele perde o seu pai quando ele menos estava esperando, e aquilo desestabilizou.
E o que é que acontece daí em diante? Ele vai enfrentar alguns problemas. Primeiro problema que ele vai enfrentar é ver as dificuldades que a sua mãe vai enfrentar. Nós já lemos um texto na Bíblia, e talvez já ouvimos algumas vezes alguém falar, que as viúvas eram tão rejeitadas em Israel, eram tão maltratadas uma época em Israel, que Deus um dia se levantou e disse: eu sou pai de órfãos e esposo de viúvas. Só para vocês terem uma ideia que tipo de tratamento que as viúvas naquela época tinham. Na época do apóstolo Paulo, ele fez uma alerta para a igreja, orientou o ministério dizendo que cuidassem das viúvas, aquelas viúvas que eram verdadeiramente viúvas, porque ele sabia até naquela época dele como as viúvas sofriam. Não havia um apoio dos governos da época. Então Hurão vai ver as dificuldades que a sua mãe vai enfrentar. E uma outra coisa que aconteceu: o pai de Hurão tinha uma carteira de cliente, e com a morte do seu pai, os clientes não conheciam bem o trabalho do Hurão, conheciam o do pai. Apesar da Bíblia destacar e dizer que Hurão era talentoso, sábio e experiente em tudo que se fazia, mas, meu irmão, quando Deus permite uma crise na vida de alguém, o camarada pode ser excelente naquilo que ele faz. Mas quando a crise é instaurada na vida de alguém, ninguém consegue ter uma estabilidade quando a crise chega. Eu moro em Santa Catarina há 21 anos. Quando eu cheguei dessa segunda vez para morar, eu trabalhei na portaria de uma das maiores empresas náuticas aqui do nosso estado. E todos os currículos que eram levados na portaria, eu era responsável de selecionar para mandar para o RH. Aqueles que a gente sabia mais ou menos que a empresa precisava daquele funcionário. E eu vi muita gente boa, qualificada, chegando na porta da empresa, deixando o seu currículo, pelo menos para ter uma diária de trabalho, que lá pegava diária. Pessoas, exemplo, eu vi pessoas, exemplo, um dia chegou um advogado, estava tão desesperado, currículo excelente, mas se tivesse uma diária para ele trabalhar naquele dia, ele trabalharia. Porque tem pessoas que estão enfrentando verdadeiras crises existenciais por permissão de Deus, e quando a crise chega, ela chega sem avisar. Então vamos pensar comigo aqui o seguinte: Hurão está vivendo essa situação complexa. E tem uma coisa interessante, que quando a crise nos alcança, a gente arruma um bocado de inimigo. Tem gente que vai lhe apontar o dedo, vai achar pecado seu oculto. Fulano veio essa crise sobre ele, porque isso deve ser a mão de Deus cobrando. Pastor Silvano, o pastor Moisés pregou uma mensagem agora, terça-feira em Camboriú. E ele pregou uma mensagem, e ele disse uma coisa muito, muito interessante. Eu até mandei uma mensagem para ele. Ele disse que tem gente que não sabe pregar para quem está vivendo um juízo de Deus. Porque tem pessoas que vão pregar para quem está vivendo uma aprovação, no lugar de ajudar, elas terminam de matar. Você já viu gente assim? Já chega com uma espada na mão e um chicote, e aquela pessoa está quase morrendo e termina de morrer. Esse moço chamado Hurão está vivendo esta dificuldade. Com certeza o fluxo de amizade diminuiu, porque acabaram-se os recursos financeiros. E você pode prestar atenção que o amigo que é amigo seu por conveniência ou por interesse, quando você entrar em prova, ele vai sumir, porque ele tinha você apenas como um instrumento abençoador. Ele vai sumir. Hurão está vivendo mais ou menos isso aqui que eu estou falando. Porém, toda prova, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Deus tem uma forma peculiar e extraordinária para trabalhar diferente dos homens. Hurão mora numa cidade na região de Naphtali, a 593 quilômetros de Jerusalém. Um certo dia acontece uma reunião lá em Jerusalém com o próprio rei Salomão e os seus súditos, organizando o prosseguimento da construção do templo. E um dos assuntos que estava na pauta daquela reunião era: precisamos de um homem que seja um homem que tenha qualidade e habilidade para trabalhar com bronze. Salomão abordou esse assunto na reunião. Hurão está a quase 600 quilômetros de Jerusalém, nem sonhava que estava vendo aquela reunião. Mas Deus, quando quer fazer, não precisa nem você estar presente.
Isso aqui não é jargão de pregador. Enquanto você está no culto, adorando, Deus está trabalhando por você. Tem gente que está aqui, mas Deus por trás dos bastidores está trabalhando por você e pelos seus. Isaías 64, verso 4, o profeta disse: eu nunca ouvi falar de um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. E quem vem num culto como esse, de Quinta de Vitória, é porque espera no Deus da Bíblia. Quem quer que Deus trabalhe por você? Trabalha. Alguém pediu licença ao rei na reunião e falou: ilustríssimo rei Salomão, posso falar? Pode. Olha, rei, eu conheço um moço talentoso, experiente, sábio. O cara é bom naquilo que faz. Ele é filho do falecido Irão, que era o nome do pai dele. Mora 593 km daqui, rei. O rei disse: não importa a distância, vá buscá-lo e diga que eu estou lhe contratando. Ele vai morar em Jerusalém, ele vai ser funcionário real. Diga para ele que venha com urgência para Jerusalém. Meus irmãos, quando Deus resolve mudar a situação de alguém, Deus muda no estalar de dedo. Deus não se detém a tempo. Deus usa um fator chamado tempo para nos provar, para nos corrigir, para nos ensinar. Mas Deus é o dono do tempo. Quando Ele quer fazer, não precisa de tempo para Deus fazer. Eu tenho certeza no que vou falar, com muito temor a Deus aqui nessa tribuna. Tem alguém que está aqui e está nos assistindo em casa, que Deus tem pressa em fazer algo extraordinário por você. Esse é o ano em que Deus vai fazer muita coisa na vida de quem está posicionado na direção de Deus, esperando Ele agir. Era um dia normal, igual aos outros dias. Urão está vivendo a sua crise financeira, a instabilidade financeira está instaurada. Aquela viúva está sobrevivendo do jeito que dá para sobreviver. E quem chega na porta da casa de Urão? A caravana do rei Salomão. A caravana real não ia em qualquer lugar. A caravana só ia quando era para resolver um problema. Alguém cometeu um crime, a caravana do rei Salomão chegava para executar juízo e justiça. Era mais ou menos assim que acontecia. E de repente, a vizinhança daquela vila na região de Naftali, todo mundo vê chegar a carruagem de Salomão na frente da casa da viúva. A carruagem do rei chega na casa do desempregado, chega na casa do cara que é sábio, talentoso e habilidoso, mas a porta está fechada. Levante a mão direita. Eu quero liberar uma palavra profética. Abrirão as portas da parte de Deus, e não vai ser a sua habilidade, não vai ser as tuas técnicas, não vai ser o seu profissionalismo, vai ser graça e favor de Deus. Você acredita? Dá glória para Ele aí nessa noite. Tem coisas que acontecem que não são as habilidades humanas, não são as técnicas humanas. Tem coisa que é Deus que faz para mostrar a grandeza dEle e a soberania. Parece que eu vejo a cena, a carruagem na porta da casa do desempregado, e os súditos do rei com toda a educação: Senhor Urão, porque quando Deus honra, chega respeito com abundância. As pessoas mudam até a maneira de tratar você. Eu sei que tem alguém aqui que está vivendo uma crise terrível, mas Deus me trouxe aqui para dizer assim: eu sou o Deus que muda sentença. Vai, eu não estou brincando de pregação. Deus vai mudar esta sentença. Hoje você está vivendo a crise, amanhã você vai ter testemunho para contar, porque fiel é o Deus da igreja. E Urão vai atender a quem está lhe chamando, ele não sabe nem quem é. E os vizinhos tudo olhando. O que é que a caravana do rei está fazendo? Na casa do filho da viúva. E quando Urão recebe a caravana do rei Salomão, os súditos de Salomão dizem para ele: nós estamos aqui, Urão, a pedido do nosso rei. Ele tem uma proposta para você. E a proposta é essa: ele precisa do seu excelente trabalho
no palácio real. Ai de quem não aproveitou o trabalho de Hurão. Ai daquelas pessoas que talvez nunca mais quiseram fazer um trabalho com Hurão porque não confiava. Agora não iam ter mais oportunidade, porque o trabalho dele seria de forma integral para o rei Salomão, com um salário altíssimo. E os súditos do rei disseram para ele: você pode ir, pode levar a sua mãe, vai ter moradia, você vai ter um salário altíssimo e vai ser funcionário direto do rei Salomão. Quem é que não vai? Irmãos, eu acho que os inimigos, os vizinhos, quem deu aquela falada mal daquele moço, agora vai ter que fazer uma salva de palmas para ele, quando ele e a mãe sobem na carruagem real e vão morar em Jerusalém. Hurão deu um tchauzinho para ele e disse: gente, eu estou indo, viu? Quando eu voltar agora é só para visitar, porque agora eu vou morar em Jerusalém. Deus não vai fazer nada para você pisar as pessoas, para você demonstrar superioridade, mas Deus é um Deus de honra. Deus é um Deus de honra, e quando a honra de Deus chega, o nome dele é glorificado e as bênçãos recaem sobre você. Deus é fiel. Ele vai para Jerusalém, e o texto diz, na leitura que fizemos, que tudo aquilo que o rei designou para ele. Aqui tem um segredo: a oportunidade chegou, faça a sua parte. A oportunidade chegou, faça o seu melhor. Seja um profissional. Use as palavras de Paulo quando ele diz assim: ei, você funcionário, trabalhe para o seu Senhor como você estivesse trabalhando para Cristo. Um funcionário crente precisa dar o melhor dele na empresa, porque as boas obras dele vão glorificar a Jesus. Alguém vai dizer: eu gosto de contratar esse crente, porque esse crente não dá nó. Você sabe o que é dar nó? Matar tempo sem fazer aquilo que é determinado. Faça a sua parte, porque você é cidadão do céu, e tem gente olhando a sua vida de forma extraordinária. As pessoas nos observam em todas as áreas da nossa vida. E Salomão e Hurão começou a fazer aquilo que lhe foi designado. Mas é interessante que o texto destaca aqui, de toda a obra de bronze que ele fez para Salomão, uma das obras que ele fez que chamou a atenção dele foi 2 colunas que Salomão mandou fazer, 2 colunas de bronze para colocar na entrada do templo. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. A primeira coluna, o texto diz aqui no versículo 21, que ela se chamava Jaquim. A coluna Jaquim significa Deus estabelece. E todas as vezes que Hurão olhava para aquela coluna que ele tinha feito com o seu trabalho, a pedido do rei, e o rei tinha colocado aquelas colunas como um ato profético, e todas as pessoas que chegavam na porta do templo, que olhavam para aquela coluna, dizia: Deus é um Deus que estabelece. Deus é um Deus que estabelece. Eles começavam a pensar no Deus que estabeleceu José para ser governador do Egito. O homem que foi dormir prisioneiro e se acordou prisioneiro, mas foi dormir governador, porque Deus estabeleceu ele. O Deus que estabeleceu Daniel para ser ministro na Babilônia durante o reinado de 5 monarcas. Esse é o Deus que estabelece pessoas em lugares estratégicos. Deus estabeleceu Ezequiel nas margens do rio Quebar, na época do cativeiro, para profetizar. E eu vou dizer algo profético aqui: aonde você mora, aonde você está, Deus estabeleceu você. E quem Deus estabelece não vai ser removido por homem. Deus estabeleceu aquele moço na cidade de Jerusalém. Quando ele olhava para aquela coluna, ele se lembrava da história, como ele estava lá em Naftali, as dificuldades dele e da mãe dele. Agora ele é funcionário real. Ele agora trabalha direto para o rei, e o rei gostava do trabalho dele. A segunda coluna, chamada Boaz, que significa Deus é o Todo-Poderoso. Salomão queria que as pessoas tivessem essa percepção de um Deus que estabelece, e que Deus é um Deus todo-poderoso.
Deus não é só poderoso. Existem homens poderosos, existem homens na política que são poderosos por um período de tempo. Existem homens na religião que são poderosos. Existem homens em vários segmentos da sociedade que são poderosos por um pouco de tempo. Agora, o Todo-Poderoso, só aquele que está sentado no trono. No Salmo 89, verso 14 e 15, um salmista chamado Etan disse que o trono de Deus está fixado em duas colunas. Uma coluna chamada justiça e a outra verdade. Às vezes eu fico olhando para algumas situações que acontecem no nosso país, que algumas pessoas estão pensando que Deus não tem o controle. O Deus de justiça e juízo ainda tem o controle da terra. A coluna verdade e justiça são os pilares do trono de Deus. E eu aprendo aqui uma coisa interessante. Verdade significa que do trono de Deus nunca emanou mentira. O que Deus fala, Ele tem responsabilidade. Justiça, do trono de Deus, Deus nunca vai emanar injustiça. Até os seus juízos são justos, porque o seu trono está estabelecido sobre essas duas colunas. Então, quando as pessoas chegavam em Jerusalém, que olhavam a entrada do templo, essas duas colunas, elas se maravilhavam. E aquele moço fazia uma retrospectiva da vida dele. Irmãos, uma das coisas que mais agrada a Deus é quando alguém é grato. A gente às vezes olha para a história de Davi. Eu não vou fugir aqui do assunto. A gente vê um cara que errou tanto, que não teve uma boa qualificação como pai. Mas Davi tinha uma qualidade nele que foi pouca gente que pisou nessa terra que tinha. Ele reconhecia Deus. Quando Davi está perto de ser levado para a eternidade, ele fez uma oração a Deus e ele disse assim: Deus, quem sou eu? E quem é a minha casa? Para o Senhor me tirar de após as ovelhas, de trás das ovelhas malhadas, e me colocar como príncipe do seu povo, e ainda me abençoou, ainda me enriqueceu, ainda me deu um nome entre os grandes da terra. Irmãos, isso é reconhecimento. Eu achei interessante que os irmãos que começaram o culto aqui, começaram mandando, ensinando a gente a agradecer a Deus, ser grato a Deus por aquilo que Deus tem feito. Está difícil hoje, mas seja grato, porque amanhã pode melhorar. Está vivendo uma situação parecida com a de Urão. O Deus da Bíblia é extraordinário. Eu vou encerrar dizendo para você o seguinte: se Salomão, um homem que cometeu um bocado de erro também, teve a capacidade de mudar a vida de Urão, imagine aquele que é maior do que Salomão. A Bíblia diz aqui em Lucas, eu até marquei aqui, capítulo 12 de Lucas, versículo 42. Um dia Jesus chegou entre um grupo de fariseus e disse assim para eles: eu sou maior do que Salomão. Jesus dizia uma coisa dessa. Eles olharam para Jesus, né, irmãos, que não tinha muita formosura, e olharam de cima a baixo e fizeram uma retrospectiva da vida de Salomão. Salomão, um camarada que tinha um nome, que tinha sabedoria, e Jesus disse: eu sou maior do que o rei Salomão. E se nós formos olhar à luz das Escrituras, Salomão nunca teve coragem de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas Jesus sim, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Salomão nunca pregou nos seus discursos dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus fez essa pregação. É por isso que ela é maior do que Salomão.